Flávio Bolsonaro implora que os Estados Unidos invada o Brasil, mas passa vergonha. Simplesmente caiu a máscara do governador lá do Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje com o Thiago dos Reis, lá do Plantão Brasil. Vamos lá? Já aproveita, curte e se inscreve no nosso canal para fortalecer ainda mais a esquerda brasileira. Vamos ao vídeo. E as máscaras caíram. Agora fica claríssimo o motivo da operação do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, que culminou aí na morte de mais de 120 pessoas. Verdadeiro massacre. Olha só o que acontece. Os bolsonaristas passaram aí, os caciques bolsonaristas, a pedir a invasão do Brasil pelos Estados Unidos. Tem um modus operandi aí, que é do governo Trump, que, olha, os Estados Unidos usam isso faz muito tempo, faz décadas em outros países, mas o Trump começou a utilizar com facções criminosas de drogas, que é o quê? Ele fala ali que determinado governo é ligado ao tráfico de drogas, e ele usa isso para ameaçar esse governo de invasão. Ele já fez isso com a Venezuela e com a Colômbia. E ele não precisa de provas, o Trump, ele só precisa de retórica. Então, o que aconteceu? O Trump se encontrou com o Lula, primeiro lá na ONU, ele falou que rolou uma química entre os dois e tudo mais, e aí o governo Trump e o governo Lula passaram a conversar até que teve um encontro entre os dois. Encontro que foi um dia antes do aniversário do Lula, e no dia seguinte o Trump, eu mostrei aqui no canal, mostrei nas minhas outras redes sociais, desejou aí feliz aniversário ao Lula, falou que o Lula é um cara bem vigoroso, tudo mais, que o encontro entre eles foi ótimo, e determinou que a sua equipe passasse a negociar com a equipe do Lula imediatamente para retirar as tarifas ao Brasil. Ok. No meio tempo aí, o Senado dos Estados Unidos se adiantou e já aprovou aí a retirada das tarifas ao Brasil, que só falta passar agora no Congresso, ali na Câmara de Deputados. O que foi uma derrota para o Trump, porque se as tarifas forem retiradas via Congresso Nacional dos Estados Unidos, aí o Trump fica sem poder de barganha contra o Brasil, que a única barganha que ele tem são as tarifas. As outras ali, tirar visto de ministro do STF, lei Magnitsky, que não surtiram efeito algum para o Trump poder barganhar algo com o Lula. Então fica ruim. O problema é o seguinte, o bolsonarismo começou a ver, peraí, o Bolsonaro foi completamente abandonado, o Bolsonaro vai ser preso, a popularidade do Lula tá aumentando muito e não tem como ninguém tirar aí a popularidade do Lula. Qual é a única coisa em que o bolsonarismo ainda consegue, na discussão, ganhar da esquerda e, muito em parte, por conta daquela esquerda fake, aquela esquerda que realmente defende criminoso. Uma coisa é a gente falar aqui que, olha, tá errado a polícia matar criminoso, atirar antes de perguntar, porque não existe pena de morte no Brasil. Outra coisa, tem parte da esquerda que você deve saber que realmente parece que eles defendem mesmo, parece que eles adoram criminosos. E aí, isso conta com as fake news dos bolsonaristas, que aumentam aí algumas declarações de alguns, e aí a coisa vai tomando outra proporção. E tem um vídeo que quase todos os brasileiros chegaram a ver, que foi editado, não é um vídeo real do Lula, que é um vídeo fake, em que eles dizem ali que o Lula defende criminosos que roubam o celular para comprar uma cervejinha e tudo mais. Aquilo é um vídeo fake. Pegaram uma fala do Lula aqui, pegaram outra ali. É como se alguém falasse assim, olha, eu não gosto do Bolsonaro. E aí você corta o não. Aí vai ficar, eu Sim. gosto do Bolsonaro. Aí fala, o cara gosta do Bolsonaro. Mais ou menos assim fizeram o vídeo do Lula. Cortaram um trecho para parecer que ele falava uma outra coisa. Ok. Aí, o que acontece? Cláudio Castro, que é aliado da família Bolsonaro, fez uma operação. Logo depois, olha só, uma ação coordenada dos bolsonaristas passou a pedir o quê? Invasão ao Brasil. Vou te mostrar aqui vídeo do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele me bloqueou, mas eu ainda posso ver os posts dele. Mas olha, cada uma. Uma coisa, eu nunca comentei, nem sequer comentei nos posts do Flávio Bolsonaro. Para ele me bloquear, ele teve que ir lá no meu perfil para bloquear, tá? E olha só o que fez o Flávio Bolsonaro. Com vocês aqui, Flávio Bolsonaro. Tem um livro de sonhos operações do Rio de Janeiro. Ele fala, esses animais não têm separados por tempo distinto. Ele mostra aí as armas que foram apreendidas. São 73 fuzis. Para você ter uma ideia, na casa do vizinho do Bolsonaro foram apreendidos 117 fuzis, que até hoje é a maior apreensão da história de fuzis da polícia aí do Rio de Janeiro. Aí ele defende, o Flávio Bolsonaro, ele passou a fazer vários outros posts, que o Comando Vermelho seja tratado como organização terrorista. E aí eu vou te explicar qual que é a finalidade disso aí. O Tarcísio fez um vídeo aí na mesma linha
E outros bolsonaristas aí, deputados e senadores, passaram a defender a mesma coisa. Olha, essas organizações têm que ser tratadas como terroristas. Por quê? Porque eles querem que os Estados Unidos coloquem essas organizações na lista de organização terrorista. Por quê, Thiago? Qual foi o motivo dos Estados Unidos invadirem o Iraque e roubarem todo o petróleo do Iraque? Você lembra qual que era a desculpa? Era que o Saddam Hussein, lá, o presidente do Iraque, tinha armas de destruição em massa. Mas eles, antes disso, para poder invadir, eles colocaram o Saddam Hussein e o grupo político dele na lista de organizações terroristas. Qual foi o motivo para os Estados Unidos invadirem o Afeganistão, matarem mais de 100 mil pessoas inocentes lá e roubarem todo o petróleo do Afeganistão? Porque tinha ali a Al-Qaeda, que era uma organização terrorista. Qual foi o motivo para os Estados Unidos invadirem a Líbia, destruírem completamente o país, que era o país mais avançado da África, que tinha um IDH, se você não sabe, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, equiparado a países europeus. A Líbia tinha ali 0% de analfabetismo, 0% de gente passando fome. A Líbia era praticamente o país de primeiro mundo na África. A imprensa não mostrava muito que, um cara que era contra os Estados Unidos não poderia ser ali promovido pela nossa imprensa. Não poderiam falar, nossa, tem um lugar na África em que as pessoas são prósperas. Essa era uma das estátuas que tinham ali na Líbia, na capital do país. Uma mão esmagando um caça estadunidense, tá? Com a bandeira dos Estados Unidos ali no caça, tá? Pois bem, o que fizeram, o motivo foi colocar ali o Gaddafi na lista de terroristas, invadiram o país, e hoje a Líbia é um dos países mais pobres da África, aliás, um dos poucos países do mundo em que ainda há tráfico humano. Praticamente legalizado, a céu aberto, há tráfico humano na Líbia. E é um dos países mais pobres do mundo. A imprensa não vai falar, porque, nossa, os Estados Unidos levaram democracia para a Líbia, apesar de que hoje é uma ditadura. Qual foi o motivo para invadirem a Síria e roubarem todo o petróleo da Síria? Foi o quê? Terrorismo. Colocaram ali o Estado Islâmico na lista de terroristas e invadiram a Síria, destruíram completamente o país inteiro. E olha só que coisa, para você ver o tamanho da hipocrisia. Hoje, o presidente da Síria, aliás, ditador da Síria, né? Não foi eleito por ninguém, mas a imprensa chama de presidente. Engraçado como a nossa imprensa aí, né? Se for amigo dos Estados Unidos, ele jamais vai ser chamado de ditador, tá? É esse cara aqui. Esse cara aqui, ele era o chefe da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Né? Depois que o Bin Laden morreu, ele virou chefe da Al-Qaeda. E aí ele também era chefe do Estado Islâmico. Ele tem vídeos dele aí em que ele corta a cabeça de bebês, tá? Olha ele aí. Graças a ele, todo o petróleo da Síria está sendo roubado nesse exato momento. E aí, a família Bolsonaro viu ali uma oportunidade. Por quê? Porque os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa com a Venezuela. Eles colocaram ali uma organização criminosa no grupo, na lista de terroristas, e o Trump passou a falar sem prova nenhuma que o Maduro é chefe dessa organização criminosa e que ele é quem está traficando droga para os Estados Unidos. O presidente da Colômbia passou aí a bater forte no Trump nisso aí, e o Trump passou a ameaçar também a Colômbia. Ok, então o bolsonarismo viu, quem sabe a gente consegue ali chacoalhar a relação do Lula e do Trump. E passaram a defender que organizações aí do Brasil tinham ligação com o Lula e tudo mais, e que elas têm que ser tornadas como terroristas. E aí, logo depois, você tem isso aqui, ó. Cláudio Castro enviou relatório sobre Comando Vermelho ao governo Trump. Por quê? Porque ele quer que seja considerada organização terrorista, e aí eles querem... O mais engraçado nisso daí tudo é o seguinte: o próprio governador do Rio, ele foi contra a PEC da segurança pública, que simplesmente tem como objetivo acabar com o crime organizado. Mas aí a estratégia do bolsonarista é sempre fazer o contrário, o inverso. Fizeram o quê? Mandaram essa carta aí para os Estados Unidos, para o Trump, para simplesmente colocar essas organizações criminosas como terroristas no país. Para quê? Para que os Estados Unidos invadam o país. Os caras são muito cara de pau. E ainda falaram que o governo federal não tinha ajudado lá na operação. Mas, lembrando, ele não pediu ajuda. Depois ele foi se retratar dizendo que realmente não pediu ajuda por causa de tal, tal. Mas o que é que isso significa? Significa que o objetivo deles não é acabar com o crime, mas utilizar para meios políticos e muitas outras coisas aí ocultas que tem, né? Vamos continuar aqui.
querem dar um jeito de ligar isso a alguma coisa para que os Estados Unidos possam invadir o Brasil. Lembrando que nós temos petróleo ali, o pré-sal já foi completamente entregue para os estrangeiros, mas nós temos agora petróleo na margem equatorial, que começou aí, teve o aval aí na semana passada para poder começar a fazer o estudo para começar a ser explorado. Nossa, E que os Estados Unidos querem roubar, porque estamos falando aí de 15 a 25 trilhões de reais. E aí, o que eles fazem? Peraí, pô, é só falar que tem terrorista aqui, vocês podem invadir. Invadindo, coloca alguém aí da extrema-direita que é aliado desses terroristas. Porque tem uma coisa, que é o modus operandi dos Estados Unidos. Eles criam esses grupos terroristas, eles financiam, quer dizer, eles dão dinheiro diretamente para esses grupos terroristas, eles fornecem armas para esses grupos terroristas, e aí depois eles dão a ordem para os grupos terroristas tocarem o terror, e aí eles podem invadir os países. Aí eles roubam todo o petróleo e aí depois eles perdoam todos os terroristas. Mata ali meia dúzia que são os que foram feitos de massa de manobra ali, mas os chefões, esses aí são sempre perdoados. Inclusive, muita gente aí tem uma teoria da conspiração bem forte de que o Osama Bin Laden, na verdade, não teria morrido, porque mataram o Bin Laden, né, a tiros, e nunca mostraram o corpo. Eles falam, pô, peraí, mas por que vocês mataram o cara e não mostraram o corpo? A desculpa na época foi de que, olha, é que pela lei islâmica, ele deveria ter sido enterrado, pela cultura islâmica, não lei, o país dele não tinha lei nenhuma, né? Pela cultura islâmica, ele deveria ter sido enterrado imediatamente, por isso o corpo dele foi colocado ali num lençóis e jogado ao mar. Eles falam, o quê? Você mata a cobra e não mostra o pau. Você mata e não mostra o corpo do cara. Lembrando que naquela época não tinha inteligência artificial para fazer foto, coisas do tipo, né? Inventar. Então você fala, pô, que estranho. Os Estados Unidos que mataram Saddam Hussein enforcado na frente de todo mundo. E aí dane-se a lei islâmica, a crença islâmica do cara. Aí o Bin Laden, que, olha, o cara que coordenou o ataque às Torres Gêmeas. Para esse cara, vocês respeitaram aí a fé dele? Pô, tá bem estranho, né? Então criaram várias teorias da conspiração na época. E aí você fala, pô, olha só. Aí agora tem essa aí. Só que tem um problema pro Flávio Bolsonaro, pro Cláudio Castro e pros outros, que é começar a aparecer aí ligações, sabe de quem? Do bolsonarismo com eles. Já mostrei aqui como o Cláudio Castro é amicíssimo, chamou até pra festa dele o TH Joias, que é o deputado que lavava dinheiro e fornecia armas para o Comando Vermelho. Pior, mostrei aqui, quem me segue lá no Instagram, no TikTok já viu, eu mostrei como o Bolsonaro foi quem sancionou a lei que soltou o André do Rep, que é um dos chefões do PCC. Mais do que isso, o Bolsonaro tirou foto com o comparsa aí do André do Rep, que é quem lavava dinheiro para ele. Aí você fala, peraí, como assim? O cara, o membro do PCC que lavava dinheiro pro André do Rep, pro chefe do PCC, é esse cara aqui, que conseguiu tirar foto com o Bolsonaro. Lembrando, o Bolsonaro era presidente, o Bolsonaro estava num evento, não era qualquer pessoa que consegue chegar ao presidente da República. Imagine você, se o Lula tiver num evento, num estádio, você acha que você vai conseguir descer ao gramado e tirar uma foto com o Lula? Não vai. Mas não vai mesmo. Por quê? Porque vão ter trocentos seguranças, vai ter que pedir, implorar, não sei o que lá. Esse cara aí, ele estava lá como um dos convidados do evento. Até com a camisa ali do evento. Você fala, pô, mas peraí. Ele é ligado assim? É ligado assim. Lembrando que o Bolsonaro foi quem criou aí a política de CACs, que fez com que as facções criminosas aumentassem o seu arsenal de maneira assim assustadora, que eles passaram a comprar armas legalizadas por um custo infinitamente menor do que eles compravam as armas que eles tinham antes, que eram contrabandeadas. Eles falam, pô, então tá difícil. E tem uma coisa, hoje quem tem ligação direta aí com o Trump não é o Bolsonaro, não é o Eduardo Bolsonaro, não é o Flávio Bolsonaro, é o Lula. E aí fica difícil também, porque o Trump tá precisando do Lula muito mais do que o Lula precisa do Trump. E o Trump precisa agradar o Lula. Tanto é que você não vê o Trump desejando feliz aniversário para ninguém. Para ninguém. Pro Lula ele desejou. Tá ruim, tá ruim. O Trump ignorou completamente aí, vem ignorando completamente os anseios ali da família Bolsonaro. Inclusive, no começo desse ano, o Trump enviou ali, não o Trump, né, o governo Trump ali enviou o seu enviado da América Latina para assuntos de terrorismo ao Brasil. E o Eduardo Bolsonaro chegou a dizer na época que ele estava sendo enviado para tratar do Alexandre de Moraes. E o cara desmentiu. Ele desmentiu o Eduardo Bolsonaro. E aí os bolsonaristas queriam foto com ele para fazer factoide nas redes sociais, e o cara deu uma de Ronaldinho Gaúcho, driblou todo mundo e não tirou foto com ninguém. O Flávio Bolsonaro conseguiu uma reunião com ele sem foto.
E o Flávio Bolsonaro só conseguiu uma reunião com ele de menos de 15 minutos porque ele é chefe da Comissão de Segurança Pública do Senado. E aí, usando o cargo dele, ele chamou o cara, porque o cara tá lá, né? Comissão de Segurança do Senado, ele vai se encontrar. E aí o cara falou: o quê? Nananina, não. Você está falando abobrinha, foi embora. Deixou o Flávio Bolsonaro falando sozinho. Aí agora eles estão tentando fazer isso. Só tem um assunto em que a esquerda perde da extrema-direita na narrativa e que a esquerda tem que começar a olhar de uma maneira mais séria, que é a segurança pública. Por quê? Porque, infelizmente, tem infiltrados na esquerda, eu falei no começo do vídeo, que eles fazem um discurso que é praticamente uma defesa de bandido. E é sempre aquela esquerda que a direita gosta. Você deve estar sabendo que aquela esquerda que a direita gosta são sempre os mesmos. Aqueles que fazem alguma coisa que parece que é de propósito, para dar um argumento para a extrema-direita, para atacar. E a extrema-direita sempre coloca toda a esquerda no mesmo balaio. Uma pessoa de esquerda, quando comete algum ato ruim, a extrema-direita generaliza dizendo que todos eles cometeram esse ato ruim. É assim que funciona. E aí, alguns fazem alguns tipos de discursos que a extrema-direita coloca: tá vendo, a esquerda defende bandido, a esquerda defende traficante, a esquerda defende isso. Eu vejo até gente aí, de canais grandes de esquerda, canais aí que são bem... até fingem que gostam do Lula, mas odeiam o Lula. Gente até, inclusive, que me ataca sempre, dizendo aí nas redes sociais que, olha, a esquerda, tem gente de esquerda lamentando a morte de bandidos. Eu não vi ninguém lamentando a morte de bandido do Comando Vermelho. Eu vi muita gente de esquerda, inclusive o Leonel Quirino estava lá no Complexo do Alemão, mostrando quantos inocentes foram assassinados pela polícia. Inúmeros inocentes foram assassinados pela polícia. E mostrando o drama das famílias desses inocentes, mostrando: caramba, ó, meu filho, meu sobrinho, meu marido, eu não sei quem, foram mortos pela polícia. Gente, ali tinha gente até que estava dormindo em casa. Gente que tem emprego, tem carteira de trabalho assinada. Você fala: pô, que coisa. E aí você não vê a nossa imprensa, que a imprensa, obviamente, apesar deles criticarem o Cláudio Castro, criticarem a operação num geral, eles não podem fazer a extrema-direita perder a narrativa de que, abre aspas, a esquerda defende bandido. Por quê? Porque aí é ruim, né? Eles precisam que continuem dando porrada na esquerda, sempre, nem que seja com fake news. E aí você não vê a imprensa fazendo ali uma coisa simples, que é: olha, dessas mais de 100 pessoas que foram assassinadas, quantos tinham passagem pela polícia? Exato. Quantos eram sequer investigados? Não precisa o cara ter tido passagem pela polícia. Às vezes o cara não tem passagem pela polícia, mas estava sendo investigado, Quantos? Não tem. Por quê? Porque senão perde a narrativa da extrema-direita. Exatamente. Não vai parecer: caramba, olha, 95% dos que morreram eram inocentes. E aí alguns falam: mas pelo menos matou alguns. Eu vou falar: pô, é muito fácil você falar: vale a pena matar 10 bandidos e matar 90 inocentes, quando o inocente não é você. Não é a pessoa que você mais ama na vida, não são as pessoas que você ama, né? não é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, esposa, enfim, cônjuge, filho, filha, sobrinho, neto, não é, né? Aí fica muito, muito fácil falar: que morram alguns inocentes. Esse é o pensamento aí da direita. A direita tem esse pensamento: dane-se se morremos inocentes, o importante é morrer um monte de bandido. Só que aí, na hora de cobrar que se peguem os bandidos que estão lá em Brasília financiando e recebendo dinheiro, que são os verdadeiros chefões dessas facções criminosas, aí eles não fazem. Porque, vai cobrar que a polícia prenda gente branca, é ruim, né? É ruim. É por isso que a extrema-direita sempre tá aí ao lado dos bandidos. Então tá ruim. O Flávio Bolsonaro, você vê aí que tá em pânico, e agora a gente vê que foi tudo ali uma jogadinha casada do Flávio Bolsonaro com o Cláudio Castro, para que eles tivessem ali um argumento para ver se o Trump ia dar alguma atenção ao Brasil. E o Trump simplesmente ignorou, porque o Trump está no dia de hoje, estava no dia de ontem, mais ocupado em bajular o presidente da China, Xi Jinping. E bajulou tanto que Xi Jinping aceitou aí se encontrar com o Trump. Ele confirmou aí, faz cerca de 2, 3 horas: vou me encontrar lá com o Trump. O cara chato, meu. Quem sabe ele sai do meu pé agora. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou.